Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Então, vou tentar, né, fazer um vídeo hoje, porque eu tentei na sexta, juro que eu tentei. Eu sentei aqui e eu desisti, porque os meus gatos estavam com alguma coisa no corpo. Eu cheguei nessa conclusão de que não tava normal aquilo na sexta-feira. Eu parei o vídeo 3 vezes, gente. E na última desisti. Isso porque no meio do vídeo ainda tinha eu separando eles brigando. O cachorro quase derrubando a porta. Eu falei, não, não dá. Não dá, desisti. Ninguém dormia nessa casa, ninguém fazia nada. Aí eu acabei desistindo de fazer o vídeo. E olha, eu vou falar pra vocês, tá difícil fazer esse vídeo. Tá muito difícil. Eu tenho tentado já há semanas. E toda hora acontece alguma coisa. Ou eu não tô bem pra fazer, alguma coisa sempre acontece, sabe? Mas hoje vamos fazer. Tenho fé que hoje ele sai. Vamos lá. Bom, gente, eu falei tanto da festa cigana, né? A festa aconteceu e eu não falei da festa. Nem eu e nem a Naira, a gente veio fazendo nada pra falar da festa. Mas assim, a energia foi bem forte. E eu acho que ela reverberou muito ainda na semana passada em nós duas. Eu passei uma semana inteira sonhando, tive muitos sonhos. Um sonho até que acabou trazendo uma resposta ontem. E foi bem tenso. Foi uma semana assim, não foi pesada. Pra mim não chegou a ser pesada, não. Não posso falar que foi pesada, muito pelo contrário. Mas sabe quando você percebe que a energia não tá contribuindo pra que você faça as coisas? Principalmente pro jogo. Assim, eu tentei jogar no meio da semana pra mim. Cara, não deu. Eu achei que eu ia passar mal, que eu ia ter que chamar a Sarah pra me socorrer. Porque eu fiquei bem mal. E eu acho que é exatamente porque a energia ainda da festa tava muito forte. E foi bem isso. A festa foi muito bonita. Com potencial energético muito forte, assim. Queria parabenizar as meninas, né? E agradecer também por todo o carinho. No final da festa, no encerramento, que também foi muito bonito, tava todo mundo com o olho cheio de lágrimas, todo mundo quase chorando ali, porque foi bem bonito mesmo. Então, as meninas estão de parabéns. E eu queria agradecer a elas, né, pela oportunidade, porque foi uma oportunidade de me conhecer também um pouco. E entender um pouco de tudo isso que tá acontecendo, né? Dessa pegada ciganística, macumberística. E eu não tive revelação de nada mesmo, né? Assim, tipo, eu já sabia, né? Que não ia vir revelando quem ela era. Isso daí eu já sabia que não ia acontecer. Porém, eu sabia que alguma coisa poderia vir a acontecer, alguma coisa assim. E aí eu passei mal na festa. Só em uma música. Eu achava que era eu que gostava daquela música, que eu até vim cantando essa música aqui no dia que eu falei, né? E fiz o vídeo da festa, que era o Baralho de Ouro. Eu falei, não, mas sou eu que gosto dessa música, né? Eu percebia que eu me emocionava muito, mas eu achava que o negócio era comigo. E não era comigo, é com ela, né? É a música que ela... Não sei se ela escolheu pra ser a música dela ou é a música que ela vai responder, de certa forma. Porque eu só passava mal nessa música. Quando ela tocava, eu passava mal. A música parava, eu ficava bem. Então eu percebi, todo mundo percebeu, assim, que ela tava ali. E que ela tava mostrando que ela tava ali, que ela tava comigo, que se eu deixar ela vai vir pra trabalhar de outras formas também. Mas eu também sou um pouco controladora, né? E aí eu seguro pra que talvez isso não aconteça. Mas enfim, gente, o que tiver que ser vai ser, né? O que tiver que ser vai ser. Não tem muito o que fazer, não. E ela ganhou muitos presentes, ganhou leque, ganhou a taça, tá aqui do lado. Tem a rosinha do cabelo. A rosinha do cabelo, inclusive, foi a rosa que a Naira usou na mesa do jogo, do último que ela trouxe. Que era uma rosa vermelha e uma rosa laranja, né? A vermelha é minha e a laranja era dela, da mentora dela. Então, quem se conectou com a rosa vermelha é da minha mentora. Foi a que eu usei. Ela ganhou a saia,
Ela ganhou umas rosinhas. Essas rosinhas aqui, ó. Eu não vou mostrar tudo, gente, que é muita coisa. Mas essas rosinhas, elas foram da mesa de Santa Sara. E aí eu trouxe uma pra colocar aqui na mesa do jogo. Eu escolhi amarelo. Mas ela foi lá da mesa. E foram as meninas que fizeram. Elas que fizeram na mão isso daqui. Muito lindinho. E aí eu trouxe pra colocar aqui na mesa do jogo. E teve essa rosa, porque a família aposta na Cigana Esmeralda, né? Então eu ganhei essa rosa aqui. Foi a Nath que fez. Que é verde. É da Cigana Esmeralda. Né? E, gente, ela tá com um perfume muito bom. Ela tá com o perfume da Padilha. Que é a mentora da Nath, a Padilha. E ela colocou esse perfume aqui na rosa. Nas primeiras noites, eu acordava, somente de madrugada. Eu acordava de madrugada, o quarto tava tomado pelo cheiro do perfume. Muito bom. E eu adoro perfume, né, gente? Eu acordo, tomo banho, passo perfume. No meio da tarde eu passo perfume. À noite tomo banho, vou dormir, passo perfume. Passo perfume pra dormir. Eu gosto muito de perfume. Então, eu achei o máximo essa rosa perfumada aqui. E é isso, né? A festa foi muito bonita. Né? A gente veio conhecendo um pouco mais. A Naira também teve umas revelações bem legais, assim, sobre a mentora dela. E eu só senti ela de outra forma, né? Sem ser só nessa questão da intuição, mas senti ela de uma outra forma, uma forma mais intensa, vamos dizer assim. E aí meu irmão me chamou pra ir lá conversar com ele. No domingo, a festa foi no sábado, no domingo meu irmão mandou mensagem. Falando pra mim ir lá. Eu fui lá ontem à noite conversar com ele. Gente, olha, já fui tremendo na base. Porque cada vez que eu vou lá, vem com potencial macumberístico novo, né? E aí eu descobri que eu não tenho uma mentora. Então, eu tenho duas. São duas mentoras, não é uma só. São duas. Não sei, continuo sem saber quem é. E agora tem outra sem saber quem é também, né? Mas uma tá muito direcionada, que é o que eu já imaginava. Mas eu acho que agora as coisas começaram a se encaixar mais. Porque eu tava bem perdida mesmo. E entender o que tava acontecendo, quem era. Porque todo mundo aposta nessa. Todo mundo fala dessa. Da Esmeralda. Pode ser que nem seja ela, gente. Pode ser que seja outra. Ou pode ser que seja a mesma. Ah, eu não sei, já não sei mais, entendeu? Ontem eu fiquei mais confusa ainda do que eu já tava. Mas eu acho que a energia da outra realmente tá mais forte. Por isso que tudo que me direciona vem pra ela. Mas assim, se for a Esmeralda, eu vou ter que começar a trocar. Essas coisas vermelhas vão ficar com a outra e a Esmeralda tem que vir trazendo as coisas verdes. E eu não chamo, não vou chamar mais a outra pra mesa do jogo. E eu já tinha percebido isso. E quando eu focava nela, eu não sentia uma presença tão forte. Mas quando eu chamo a cigana, eu sinto mais forte. Porque ela não era da mesa. Né? Quem é da mesa é a outra. E aí eu vou ter que jogar com meu irmão. Pra saber, né? Como é que é. Como é que vai ser. Como é que eu vou direcionar isso daí, gente. Olha, comecei no Buda jogando, né? Vou jogar com meu budinha. Tem um budinha aqui na mesa. É, toda, né, zen, esotérica. Vou acabar na encruza desse jeito. Não sei mesmo onde eu vou parar. Eu não falei, olha, não me chama mais pra conversar, porque cada vez que você me chama, alguma coisa aparece de novo. Tá complicado. Mas enfim, destino é destino, né? Eu acho que as quatro pontas agora estão ligadas, né? Que eram nós três. Os meus irmãos já estavam e eu não tava no meio. Agora as quatro pontas estão ligadas. E vou falar pra vocês, assim, isso uniu muita gente. A gente já era unidos, né, os quatro. Mas agora somos muito mais. Assim, muito mais unidos. As quatro pontas, eu acho que isso tudo ligou. Não deixa de ter a minha mãe. Minha mãe é o começo de tudo. Meu pai já faleceu, né? Meu pai agora, dia 10 agora fazem 3 anos que ele faleceu. E aí não tem mais, né? Mas a minha mãe é a grande mentora de tudo, é a minha mãe. E aí nós acabamos agora tá os quatro, né? Apesar de eu não ter entrado totalmente pra religião,
Mas eu acabo indo mais com eles agora, eu participo de tudo que eles fazem. Vai ter reza, eu vou, vai ter vale, eu vou, tô sempre junto com eles. E eu nunca tava, né? Tinha essas coisas, eu sempre tava longe. E agora não tem jeito. Agora eu tô junto. E com isso daí que apareceu ontem, esse potencial macumberístico maior aí, né? Vamos ver. Vamos ver se eu consigo jogar. Com ele essa semana eu acho difícil de jogar, né? Essa semana é uma semana mais densa. Não acredito que ele vai querer abrir o jogo. A gente tem algumas coisas pra fazer ainda no final de semana. Vai ter reza no final de semana. E não sei como que vai ser. Mas aí logo eu venho jogando com ele. Então, né? É isso. Não tenho a revelação. Agora piorou mais, porque agora tem outra, né? Agora tem que revelar o mistério das duas, não é de uma só. Mas foi bem importante pra mim, assim, essa experiência da festa, né? Bom, gente, falando em energia densa, né? Que vamos entrar aí, é a última semana da quaresma, né? Hoje é domingo de Ramos, né? Que é... Ele representa exatamente isso, quando Jesus, né? Entrou, né, lá na cidade, lá que eu esqueci o nome agora, que eu não vou lembrar. E foi recebido pelo povo, né, como ovacionado como filho de Deus. E muito dessas mesmas pessoas que aplaudiram ele estavam apedrejando ele, né, e crucificando ele uns dias depois. E, gente, é mais ou menos isso que acontece na nossa vida, né? Pensa, se Jesus foi traído, quem somos nós para não ser, né? Filho, se Jesus foi traído e foi envolvido pela falsidade, quem dirá a gente? E é uma semana bem densa mesmo, que a gente... E assim, de um potencial energético muito grande, tanto pro bem quanto pro mal. Muitas pessoas realizam muitos trabalhos nessa semana, principalmente de quinta para sexta e na sexta, que é o grande dia, assim, um potencial para coisas boas e para coisas ruins. E é o momento da gente se cuidar um pouco mais, mas não vou falar só de se cuidar não, mas de focar, sabe? De tentar se interiorizar um pouco mais para tentar entrar aí, né? Domingo é Páscoa, então receber essa renovação, sabe? De forma bem concreta na nossa vida. Trazer essa nova luz, esse novo direcionamento, esse renascimento, sabe? Da nossa vida. Que é uma data muito importante, tá? Mesmo pra gente, né? Que é espírita, é muito importante, é uma data muito importante. E aí eu vou tentar, eu nem sei por onde eu começo, mas eu vou tentar conversar com vocês sobre esse potencial aí, energético, né? Não só de energia, mas a gente tentar encontrar um equilíbrio diante das adversidades. Quem é que não tem problemas, né, gente? Quem é que nunca passou por decepções ou por momentos que bagunçam, que deixa a gente confuso, deixa a gente triste, magoado? Todo mundo passa, né? E faz parte da vida. Faz parte dos ensinamentos da vida mesmo. E que são coisas que a gente tem que passar. Não é porque eu trabalho com as cartas, tem coisas que eu sei que vão acontecer na minha vida, às vezes não sei quando. Às vezes parece que é rápido, mas às vezes não acontece rápido, às vezes demora. Às vezes fala que demora, às vezes acontece rápido. Por quê? Ah, Thaís, então não é certeza. Não, nada é absoluto, né, gente? Não tem uma verdade aqui. Não é a verdade absoluta, mas nada é uma sentença. E tudo depende muito de mim. Pode ser que tenha uma coisa que tenha aqui na porta para acontecer, mas ao invés de eu estar vibrando positivo, eu tô vibrando negativo. E aí isso daí atrapalha que as coisas aconteçam. Não é porque a minha família, por exemplo, vem do axé, que a gente sabe trabalhar com essa parte dos banhos, essas coisas todas, que significa que a nossa vida é perfeita, que não acontecem as coisas ruins, acontecem, né? E a gente não tem como mudar destino, destino é destino. Cada um tem a sua trajetória, cada um tem a sua rota, cada um tem o seu destino, né? Tem coisas que não tem o que fazer, como, por exemplo, coisas que aconteceram comigo ano passado. Eu já sabia que ia acontecer, não tinha como mudar, era destino. E por mais que eu tentava desviar, vinha alguma coisa em mim, puxava pra aquilo de volta, sabe? Tipo, não é pra você voltar pra cá, é pra você seguir uma nova rota. Até a hora que não teve jeito, né? E eu já sabia que ia acontecer. Meu irmão já tinha me avisado no começo do ano.
quando ele abriu o jogo pra mim. E o que eu pude fazer? Tentar amenizar a situação só, né? Que não deu, não deu pra amenizar, não. Não deu. Aí depois eu vim trabalhando as coisas, né? Vim acalmando, vim arrumando a bagunça, vamos dizer assim. Mas não tem como mudar. E isso não significa que a gente não cai. Muito pelo contrário, o fato de eu trabalhar com as cartas, o fato do meu irmão também trabalhar da forma dele, meu irmão também joga, só que meu irmão joga abuso, exemplo, né? E o trabalho do meu irmão é bem mais forte, né, do que o meu. E, gente, isso a gente traz uma energia muito densa pra gente, ele também, né? Tanto que ele tem que cuidar muito mais dele energeticamente para ele conseguir dar conta desse volume de coisas, porque ele tá sempre carretando tudo de todo mundo, seja da família ou seja dos filhos dele de axé. É destino. Não significa que as coisas vão ser lindas e maravilhosas pra gente. Não é, muito pelo contrário. Às vezes bagunça mais exatamente por isso. Que é uma carga energética muito grande, né? Que a gente traz. E assim, uma das principais coisas que a gente tem que aprender, e aqui é o ponto de partida para tudo, tá? É a gente aprender a não baixar o nosso campo vibratório, tá? Diante das coisas ruins que acontecem. Como assim não baixar o campo vibratório? É você não abrir essa porta de entrada para um potencial de coisas, de energias mais ruins. Então, assim, como que a gente não baixa o nosso campo vibratório? Primeiro, não pensando em coisas ruins, prestando atenção nas coisas que a gente fala, a energia que a gente entra, os lugares que a gente frequenta, tentando vibrar positivo, não pensar coisas ruins. Então, por exemplo, você tá passando por um período ruim, não focar naquilo, tentar focar nas coisas boas. Ah, não tem, sempre tem, gente, coisas boas acontecendo na nossa vida. Por exemplo, você tá com um problema no seu trabalho, né? Ou você não tá feliz com o seu trabalho. Mas, cara, tu tem um trabalho, você tem um teto pra viver. Não pode não ter a melhor comida do mundo, mas todos os dias você tem comida pra fazer, né? Eu tenho que limpar a casa. Cara, graças a Deus você tem uma casa pra limpar. Então, assim, olha sempre e agradece ao que você tem. Começa a não focar naquilo que falta. Começa a não focar naqueles problemas que estão acontecendo. Pra você não baixar esse campo vibratório. E a gente precisa se observar, tá? Porque, assim, existem influências espirituais. Por mais que as pessoas não acreditem, existem, né? E quando a gente baixa o nosso campo vibratório, é onde a gente abre essa porta para essa conexão espiritual maior. Não que se você tá bem, você vai ter uma conexão espiritual, mas uma conexão boa. Quando você baixa e você vibra o sofrimento, a dor, a angústia, né, a ansiedade, você começa a abrir portas para um potencial mais negativo, vamos falar assim, não ruim, mas negativo. E aí, eu vou falar dessa questão espiritual, que foi o que eu aprendi no Kardec, tá? A gente fala muito e a gente tem essa questão da gente tem os passes, tem os trabalhos que a gente faz lá, da questão de obsessores, né? De espíritos obsessores. Eu mesmo, quando eu entrei, eu fiz muitos passes de desobsessão na minha vida, muitos. E até eu entrar para estudar, eu achava que a culpa era dos outros. A culpa era dos outros, a culpa era do espírito. Ah, nossa, os espíritos me amavam. Eu passava e todos eles queriam ali ficar comigo, né? Eu atraía aquilo. Mas por que que eu atraía aquilo? A culpa era minha ou a culpa era deles? Ou a culpa era de alguém, ou a culpa... Sempre a culpa era do outro. Ah, essa pessoa que vive comigo, que me acarreta, e aí eu fico ruim, ela me traz energia ruim, aí eu fico mal, sabe? Umas coisas assim. E quando eu entrei para fazer o curso, eu aprendi que na verdade nem era eu que tava, não era ele que vinha atrás de mim, no caso o espírito, né, meio esponjinha, então puxava isso pro meu lado, esses padrões. Na verdade era eu que atraía. E eu atraía como? Porque eu baixava meu campo vibratório. Era a maneira como eu pensava, era a maneira como eu agia. Então, eu acabava atraindo.
Por quê? Porque eles, de certa forma, eles não têm uma lucidez muito grande. Alguns são até mais, como é que eu posso falar, maldosos. Tem essa questão dos inimigos espirituais que já vêm de outras vidas, isso tem. Mas, gente, isso é a minoria. Na verdade, é o que a gente atrai mesmo nesse plano, aqui nessa vida que a gente tá. Então, por exemplo, eu entro num período de depressão. Eu tô passando por um período de depressão. O que vai ficar à minha volta são espíritos que simpatizam com o meu sofrimento. E eles, de certa forma, não vão deixar. Eles não vão deixar com que eu tente reagir, que eu tente, sabe, seguir um outro caminho, porque na verdade eles se alimentam exatamente dessa energia que eu tô passando para eles. Essa é uma coisa muito louca, né, de explicar. Mas a gente estuda isso muitos anos no curso. Todo ano a gente estuda um pouquinho pra gente entender como funciona e a importância da gente vibrar positivo para não atrair esses padrões pra gente, pra nossa vida. E não tem muita gente que a gente fazer, sabe? Porque é o que eu já falei, a gente atrai o que a gente vibra. Então, sei lá, se eu costumo falar assim, eu mudei muito. Eu era uma pessoa, por exemplo, que acordava de muito mau humor. Hoje em dia é muito difícil eu acordar mal-humorado. Eu posso estar quieta, mas eu já chego rindo. Eu sempre chego no trabalho rindo, eu já chego brincando. Às vezes, gente, foi péssima a minha noite. Às vezes eu não dormi nada. Às vezes eu tive uma noite ruim de sono. Às vezes eu tô com problemas que eu não sei nem como que eu vou resolver no final do dia. Mas eu tento sempre estar rindo, sempre tento estar bem. Exatamente para que eu não caia, né? Porque se eu deixar me influenciar, uma que eu fico louca e segundo que eu vou acabar caindo. E não vai adiantar eu ficar mal-humorada, não vai adiantar eu ficar chateada, que não vai resolver. Eu não tenho que focar no problema, eu tenho que focar na solução. Então eu sempre tento trazer uma solução pro meu problema, né? Às vezes não dá, mas também não adianta eu ficar chorando pelos cantos. É óbvio que tem vezes que sim, eu fico bem mal, eu fico bem chateada com alguma coisa. Mas logo depois eu já dou um jeito. Se eu vejo que eu tô, por exemplo, muito, muito, muito ruim, eu vou pra casa da minha mãe. No final de semana eu vou pra casa da minha mãe. Porque aí lá eu converso bastante. E conversar com a minha mãe sempre me limpa. Minha mãe, ela fez isso. Só de conversar. Gente, eu saio de lá como se eu tivesse tomado um passo só de conversar com ela. E aí tem o meu irmão, a gente conversa também, a gente vai fazendo as coisas, a gente começa a rir, todo mundo começa a brincar, pronto, eu tô bem. Eu tô bem pra começar uma semana de novo, entendeu? Então, assim, a gente tem que aprender a se reconhecer. Às vezes, eu já aconteceu muito isso comigo. Hoje eu sei, e eu sei perceber, ter logo esses insights. Tipo, por exemplo, eu tô muito bem, entendi, tô lá. De repente começa a vir pensamentos, sei lá, de angústia. Às vezes me bate, gente, às vezes me bate uma tristeza e eu nem sei de onde vem. Às vezes eu tô trabalhando e eu começo a chorar. Começo a chorar. Primeiro que eu sei que isso pode ser muito do ambiente, porque realmente eu sou esponja, ou alguém, e eu puxo isso pra mim e eu nem percebo. Mas é exatamente isso, são esses padrões que não estão tão bem, que estão próximos, e que de alguma forma eu puxei pra mim. Só que quando eu começo a pensar com um potencial de tristeza, de dor, de sofrimento, ou alguma coisa assim, eu mesmo me questiono, por que que eu tô pensando assim? Eu não tava assim? Isso daqui, isso realmente é meu? Isso não é meu? Eu sempre me questiono, eu vou a fundo naquilo que eu tô sentindo. Isso é meu? Isso tá vindo de mim? Isso é pra mim? Não, isso não é meu. Então eu já me reconheço que aquilo não é meu. Já é um padrão que não é meu. Então aí eu já dou um jeito, eu faço uma oração, eu vou no banheiro, eu lavo meu rosto, tomo um café, olho na janela. Alguma coisa eu faço, tipo, pra tentar expulsar de verdade esse sentimento, esse pensamento ruim. E por isso que eu falei pra vocês que a gente tem esse potencial de a gente fechar o nosso corpo. Que é quando a gente começa a se conhecer, a gente precisa se conhecer, como a gente vibra. A gente sabe no geral como a gente é, qual é o nosso potencial. Se você é uma pessoa alegre, mas de vez em quando você tem essas caídas, você precisa entender de onde vêm essas caídas. Porque essas caídas são a porta de entrada.
Então você precisa aprender a fechar essa porta de entrada. Ela vai acontecer? Ela vai estar aberta? Ok, você fecha. Você fecha, saiba como manipular esses sentimentos, essa energia e volte. Porque cair todo mundo cai, né? Não tem como a gente estar 100% bem o tempo todo. Mas o importante é isso, a gente conseguir voltar pro nosso eixo. Isso eu tô falando na questão espiritual, né? A gente conseguir reverberar, sair disso. Mas também, gente, assim, a gente também precisa entender o que tá acontecendo. Às vezes, não adianta só você... Às vezes, não. Não adianta cuidar só do espiritual. Você tem que cuidar da sua saúde também. Então, assim, putz, nossa, eu ando muito melancólico, eu tô dormindo mal, eu tô... Tá, vamos começar do princípio. Vai no médico, faz uns exames, faz um check-up, vê se tá tudo bem. Se você tem tempo se matriculando numa academia, vai fazer sei lá, faz uma aula de dança, vai fazer alguma coisa pra você, sabe, mexer a sua cabeça, pra você não ficar parado pensando besteira. Vai conhecer gente nova, sabe? Vai fazer alguma coisa diferente. O ano passado, com as coisas que aconteceram, e mudou muito a minha vida, né? Eu tava acostumada com uma outra vida. E querendo ou não, era uma separação, era voltar a aprender a viver sozinha depois de tanto tempo. Enfim, não que eu tenha sofrido muito, porque já era algo que eu já vinha sofrendo há muito tempo, na verdade, entendeu? Então, quando dei o basta, eu não tinha muito mais o que sofrer. Eu já tinha sofrido tudo que eu tinha pra sofrer. Então, eu vim bem consciente do que eu queria, do que precisava acontecer pra mim. Eu realmente, quando eu saí, que eu fechei a porta da casa onde eu morava, né, que eu virei as costas, eu deixei tudo lá. Eu deixei lá a mágoa, eu deixei lá o sofrimento, eu deixei a dor, né? Trouxe só o que ficou de bom, o que teve de ruim eu deixei lá. Então, assim, eu botei o pé aqui dentro, era uma vida nova. Não ficou nada, nada mesmo do que era. E aí, eu me vi muito perdida, no sentido de, tipo, eu tinha, querendo ou não, tinha o costume de ter a pessoa, né? Conversar, e, enfim, de estar ali junto. E eu já não tinha mais isso, né? E aí, eu comecei, não só por conta disso, mas por muitas coisas, aconteceram muitas coisas. Teve outras coisas que vieram depois, né? E foi quando eu comecei a jogar. E eu sempre falo pra todo mundo, o jogo mudou minha vida. Por quê? Porque primeiro ele veio com essa conexão espiritual, que me ajudou muito. E depois, e ele também veio ocupando minha mente. Eu não tive tempo pra ficar pensando em besteira. O tempo que eu tinha pra ficar lamentando por coisas que estavam acontecendo, eu comecei a me dedicar em estudar algo novo e algo que eu gostava muito. Eu não tava com cabeça, por exemplo, pra estudar com relação à minha profissão. E eu tava até estudando, na realidade. Eu tava terminando de fazer um curso naquela época. O curso foi até, eu acho que, começo de novembro do ano passado. Então eu tava estudando também. Mas aquilo pra mim já era meio que uma obrigação, né? Tinha se tornado meio que uma obrigação, porque era um curso voltado a trabalho, muita coisa eu sabia, eu só tava terminando só por questão de certificado mesmo, né? E aquele momento, aquilo não tava me trazendo um prazer, não tava me trazendo uma felicidade. Não felicidade, eu tava feliz por estar fazendo, mas não era algo assim, sabe, gente? Tipo, que fosse um hobby, enfim, como se fosse alguma coisa assim. Eu não tava com cabeça pra ficar, sei lá, vou assistir uma série, eu não tinha cabeça pra sentar, eu não conseguia me concentrar. Esse era o problema, eu não conseguia me concentrar nas coisas. Coisas eu fazia meio que, tipo, assim, jogado, eu não me concentrava. E aí, quando eu entrei no jogo, eu comecei a me concentrar. Foi a única coisa que eu consegui me concentrar. E eu consegui, eu acho que é porque eu queria muito, né, há muito tempo, e era algo que eu amava, então eu comecei a me dedicar aqui. E eu comecei, ao invés de pensar, sempre que eu começava a ficar triste, eu sentava. Eu vinha estudar, eu vinha olhar as cartas, eu vinha treinar, alguma coisa eu vinha fazer. Então eu ocupei a minha cabeça de alguma forma. Então isso é muito importante também, não ficar ocioso. Você se conhecer, você abrir portas para um novo, para alguma coisa nova. Tem tanta coisa legal na internet. Se você não quer jogar, sei lá, eu
penso em fazer, sei lá, doce. Gente, entra num curso, vai fazer uns doces diferentes. Ah, eu gosto de dançar. Vai entrar, vai fazer um curso de dança. Tem coisas legais. Nem tudo, às vezes, você precisa pagar. Tem muita coisa de graça que dá pra você fazer, entendeu? Dá pra você buscar. Hoje com a internet tem tanta coisa legal. Mas é uma maneira de você ocupar sua mente, sabe? Pra que você não... Isso é uma maneira também de você não abrir portas, sabe? Pra que essas coisas ruins cheguem. E tem coisas na vida, gente, que a gente vai ter que passar. Não tem o que fazer. E a gente tem que arranjar uma maneira de ultrapassar, né? Essa tempestade, que é a carta das nuvens, né? Essa tempestade da melhor forma possível, né? Pra gente não se atingir. O mundo não vai acabar porque você se separou. O mundo não vai acabar porque você mudou de emprego. O mundo não vai acabar. Gente, não vai. É só um período. Logo as coisas vão se equilibrar e você vai ter um potencial para coisas novas. As coisas não vão ficar paradas. Mas a gente precisa aprender, né, a se manter equilibrado para que as coisas consigam andar. Porque se você se deixar cair, se você se deixar bater, as coisas não vão andar. E você vai ficar preso naquilo ali e não vai conseguir sair. E aí você abre essas portas para esses padrões, né, negativos, sejam de obsessões espirituais ou para que várias coisas comecem a acontecer. Se eu acho isso muito importante, que eu acho que todo mundo deveria fazer, era procurar às vezes um psicólogo, né? As pessoas ainda têm muito preconceito contra psicólogo, psiquiatra. Gente, eu já fiz terapia, ó, durante muito tempo. Fiz, né? Na época, né, o plano de saúde liberava e eu tava com tempo pra fazer. E, gente, eu fui fazer. Ah, vou fazer. Eu sempre quis fazer. E eu fiz durante muito tempo mesmo. Não precisei tomar nenhum tipo de remédio, nem nada, não precisava disso. Mas foi muito bom pra mim, sabe? Pra enxergar alguns pontos da minha vida, em coisas que eu, às vezes, a maneira como eu lidava com certas situações. Isso também começou, na verdade, começou primeiro com isso. Primeiro eu fiz terapia, depois eu fui pro curso do Kardec e depois eu fui pras cartas, né? Foi mais ou menos assim. E me ajudou muito. Então a gente precisa. Não adianta tentar só cuidar do espiritual, não ir cuidar do físico, né? A gente tem que cuidar do físico também. E pra. E também é importante, se você tiver que tomar algum remédio, tomar algum tipo de medicação, você fazer esse tratamento, você cuidar do espiritual. Porque pra mim não tem jeito, independente da sua religião, né? Independente da sua crença. Pra mim só existe um equilíbrio se você cuidar das duas partes. Não adianta. Não, eu não vejo uma outra forma. Mas tem gente que não é apegada. Homens, principalmente, são poucos homens, né? São mais apegados ao espiritual. Eu acho muito bacana na minha família que os homens normalmente são. Mas, no geral, os homens não são muito ligados à parte espiritual, não. São mais as mulheres que são mais apegadas. Mas é importante, né? Cuidar desses dois lados também para que você consiga encontrar esse equilíbrio. E o ponto de equilíbrio, né, gente, que eu falo, vamos tentar encontrar um ponto de equilíbrio. É isso, é você identificar esses padrões de pensamentos que não são seus. Você saber que você precisa manter sua mente ocupada. Você aprender a reconhecer os seus erros também. Porque isso é muito importante. Eu vejo muitas pessoas culpando os outros. Por exemplo, esses dias minha mãe falou pra mim: eu acho que tem uma coisa assim, 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 que pode estar ajudando a reverberar em algumas coisas na sua vida. Eu não duvido. Eu acredito que realmente possa ter mesmo, né? Eu não acredito que a pessoa tenha aceitado as coisas de forma tão, assim, de boa. Mas, cara, eu não vou ficar pensando nisso. Eu não vou. A pessoa deseja pra mim o que ela quiser. Ela tem todo, sabe, o livre-arbítrio pra desejar o que ela quiser. Eu não vou ficar pensando nisso. Porque tem isso também, a gente foca, né? Que nem eu falei, a gente foca no problema. Porque a minha chefe é um saco. A minha chefe, ela é uma pessoa muito, sei lá, carregada, é uma pessoa, sabe, que tipo, ela sei lá, uma pessoa que faz todo mundo se sentir mal, um exemplo.
Tá, tudo bem, eu tenho que ir lá trabalhar todo dia. Eu não tô falando pra vocês que vocês devam ficar num trabalho ruim, né? Um trabalho que, como é que eu falo? Que acabe com o seu psicológico, um exemplo. Não, não é isso que eu tô falando, gente. Mas, por exemplo, naquele momento é o que você tem. Você não consegue sair de lá, você tá procurando outro não veio, e enfim, você tá nisso. Aí todo dia você vai trabalhar. Aí todo dia eu sei que não é fácil, né? Eu sei que não é fácil, porque eu já passei por isso também, gente. Não, não é fácil. Mas assim, eu tentava focar naquilo. É o meu trabalho, é aqui que eu pago minhas contas, é aqui que eu dou dinheiro, né? Que eu compro as coisas pro meu filho, que eu consigo conquistar as minhas coisas. Então eu esqueci a pessoa, sabe? Eu esqueci a pessoa lá e eu ia fazer meu trabalho. Chegou num ponto, uma época que eu sentava, eu só olhava pra frente e só trabalhava, trabalhava, trabalhava. Tipo, por quê? Pra não entrar na energia da pessoa. A gente podia usar fone de ouvido lá, eu ouvi música, enfim. E sabe o que eu fazia? Eu colocava podcasts que me traziam, tipo, algum tipo de conexão mesmo espiritual, ou trazia coisas que me levassem para esse sentido, sabe? Eu passava o dia inteiro ouvindo aquilo. O dia inteiro eu ouvia reportagens, ou colocava um podcast pra rir, alguma coisa, mas eu ficava pra exatamente não me deixar influenciar pelo que a pessoa falava, sabe? E fazia isso, eu não deixava com que ela me deixasse, com que ela me influenciasse, sabe? A energia ruim dela viesse pra mim. Então isso é bem importante, sabe? A gente não se deixar levar pelo que as pessoas, não deixar que as pessoas manipulem as coisas que acontecem com a gente, porque a gente é responsável. É a mesma coisa, às vezes você tira a culpa de você, mas você sempre culpa os outros. Os outros sempre têm culpa. Você é o lírio do campo, né? É o lírio dourado. Ninguém, você nunca fez nada, é só as pessoas. As pessoas têm padrão negativo, as pessoas são negativas. E você? Você já parou pra olhar pra você? Porque esquece as pessoas, gente. Esquece o outro, olha pra você. Quando até a gente fazendo curso, esquece as pessoas. A reforma tem que ser em você. Você tem que começar a mudar em você as coisas pra depois querer mudar o outro, sabe? Porque senão você não vai conseguir. Você precisa olhar pra você primeiro. E aí? Mas por que que essa pessoa me afeta tanto? Você já parou pra pensar por que que essa pessoa te afeta tanto? Será que você não tem alguns pontos que sejam muito parecidos com essa pessoa? E o que você não suporta nela, talvez venha bater em você e doa? Então comece a se observar. Comece a observar o que a pessoa faz, o que ela fala, sabe? Comece a trazer isso pra você. Será que eu quero ser como ela? Será que às vezes eu não vibro ou eu não ajo como ela? Todo mundo tem. Eu sempre falo, gente, quando alguém incomoda muito, 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 muito a gente, muitas vezes é porque a personalidade da pessoa esbarra na gente. Alguma coisa tem. Eu sei que às vezes tem pessoas que são muito difíceis de conviver, mas, gente, não tem jeito. Você não vai conseguir conviver com pessoas maravilhosas o tempo todo. Você vai conviver com outros tipos de pessoas que você não gosta. Você é obrigado a conviver, você não tem o que fazer. Mas imagine, todo dia que você conviver, todo dia você chegar mal, ou todo dia você se deixar, você chega na sua casa brigando, você chega, sabe? Ou chega bravo, ou não sei, ou não dá atenção pra sua mulher, enfim, sabe? Alguma coisa nesse sentido. Como que vai ficar a sua vida, né? Olha o que você tá vibrando pra você, pro seu dia a dia. Então a gente tem que aprender a se conhecer. A gente tem que aprender a se enxergar. E a gente tem que aprender a bloquear isso, né, gente? Principalmente no mental. Não se deixar influenciar. Ah, mas a pessoa pode estar fazendo macumba pra mim. Deixa a pessoa fazer macumba. Olha, gente, isso por incrível que possa parecer, tiveram coisas assim pra mim no ano passado. Tiveram, né? E a primeira pergunta que eu fiz quando eu fiquei sabendo, e eu peguei, na verdade. Eu peguei, a pessoa veio trazer a coisa na minha mão, inclusive. É porque assim, né? Eu não era, né? Não ia tanto assim. Eu tava indo com meu irmão, mas enfim. E a pessoa me subestimou, ela achou que eu não sabia. Mas eu nasci numa família, né? E minha família não é família de peão. Minha família é família de sacerdotes. Todo mundo praticamente são sacerdotes. Então eu sei as coisas. Quando ela veio me entregar na hora, me deu um pá. Tipo, caraca, mano, eu não acredito nisso. E eu já tava desconfiada da pessoa. Depois eu só confirmei, né?
que eu fiz? O que eu posso fazer? Eu fui tentar me proteger, fui saber até aonde isso ia acontecer. Meu irmão falou, fica tranquila, vai na sua, a gente já sabe, né? E não vai te atingir. E eu sei por que ele falou que não ia me atingir. Primeiro porque eu tava aqui, trabalhando. Primeiro porque eu tinha meus guias, porque ele tava cuidando de mim. E outra, por causa da minha cabeça, porque desde criança eu aprendi. Macumba não pega, só pega se você deixar. E quando eu falo macumba, gente, pode ser até a pessoa pensando mal, uma pessoa com inveja, uma pessoa te desejando mal, uma pessoa com raiva de você, qualquer coisa que seja assim, só pega se você deixar. Então a gente fecha o corpo primeiro na nossa cabeça. Agora imagina, eu tô sabendo de tudo isso aí. Aí eu passo todo dia que, ai meu Deus, a pessoa fez coisa pra mim, tudo que tá acontecendo de errado na minha vida por causa disso. Pode ter um potencial de atrasar algumas coisas, mas não quebrar ou fazer. Por quê? Porque aqui eu não deixava. Ah, eu tava nem aí. Quanto mais a pessoa fazia, mais bonita eu chegava no outro dia. Mais bonita, mais cheirosa, mais arrumada, mais alegre, mais positiva. Que a pessoa ficava com mais raiva, ela fazia mais e mais eu ia. E é assim que eu fui quebrando. É assim que eu fui quebrando. Todos os dias. A gente tinha dia que eu ficava acabada no final do dia. Mas eu saía sorrindo, nem que eu chorasse no meio da rua porque eu não tava me aguentando. Mas não. Eu chegava linda, perfumada, como cada dia eu ia com uma roupa mais bonita, com uma roupa que chamava. Não chamava atenção no sentido, né, de ir extravagante, não é isso. Mas uma roupa que evidenciava os meus olhos ou alguma coisa. E eu ia mais bonita, mais sorridente, mais eu ria, mais eu conversava, mais a gente, sabe? E não deixava influenciar. Porque se eu ficasse pensando naquilo, aí, menina, aí que eu ia afundar mais ainda. E aí que realmente o que era pra acontecer, que a pessoa desejou, ia acontecer. Então, não. É assim que a gente fecha o nosso corpo. Ah, mas a fulana me odeia. Deixa ela odiar. Claro que você não vai ficar provocando. Ah, Thaís, isso era uma provocação. Não, não provocava a pessoa. Nunca fui de ficar lá provocando. Mas eu mostrava que eu tava bem. A intenção era mostrar que eu estava bem. E eu estava bem, de certa forma mesmo, né? Não tava ruim. Mas era isso, sabe? Por mais que eu me sentisse, porque às vezes eu me sentia mal, eu me sentia carregada mesmo, me sentia muito mal. Aí eu olhava e falava, não vou deixar. Ah, minha filha, eu colocava uma música, eu ia rir, eu ia brincar com o Davi, alguma coisa eu fazia pra eu não deixar bater. E eu não falo de provocar porque isso é pior, né? Não provocam ninguém. Mas só o fato de eu estar bem gera uma provocação. E isso também era uma maneira de eu quebrar esse potencial que vinha pra mim. Então eu não focava no que as pessoas faziam, não foca no que as pessoas estão fazendo, entendeu? Deixa pra lá, se firma. Eu me fechava com a minha espiritualidade, conversava, pedia proteção, acendia minha vela pra minha Santa Sara. Dobrava os meus joelhos todo dia, uma vez por semana no chão e pedia, sabe, proteção, a intuição, a clarificação, que ela me ajudasse no jogo e eu vinha jogar. E aí começava a aparecer bastante jogo pra mim jogar e eu vinha cansada. Às vezes eu jogava até 2 horas da manhã quando aparecia. Mas ficava, né? Eu levantava, acabada, ia trabalhar, mas eu chegava lá, sorridente, sorrindo. Então, assim, eu não deixava, né, as coisas me bater e não deixo mesmo. Não deixo. Então, assim, eu já falo, a pessoa tá fazendo, eu vou lá perguntar pra pessoa se ela precisa de mais vela, porque a vela tá cara, né? Se a pessoa tem esse dinheiro pra comprar uma vela, pra fazer alguma coisa pra alguém, compra pra ela, né? Que eu penso, mas... Não, eu pergunto ainda se quer mesmo uma vela pra acender aí, que você tem esse potencial pra fazer o mal pros outros, né? Eu acho que talvez, não é? Quero mais um meio pra ver se funciona melhor, porque não vai pegar, porque eu não vou deixar, né? E eu vou fechar o meu corpo da maneira que eu aprendi. Eu posso chacoalhar, mas não vou cair, não vai pegar, entendeu? E é assim que a gente fecha o nosso corpo, entendeu? É a gente não se deixando influenciar, seja pelos padrões energéticos, sejam pelas pessoas, seja por qualquer coisa nesse tipo, né? A gente não se deixa influenciar. E aí, quando eu falo sempre com essa relação da carta das nuvens e a carta dos ratos, a carta das nuvens e a carta dos ratos. Bom, gente, é isso. Ó, lá vem. Sabe por quê? Porque ele quer sachê, né?
Vocês não começam não, tá? Vai pra lá. E aí, ela vem trazendo esse potencial dessa confusão, né? Que a gente fala, a vida da pessoa tá uma confusão, ela vibra a confusão. Seja no entorno, seja no mental, ela tá mostrando que a vida dela tá uma confusão. E quando a gente entra nesse padrão de confusão, seja de ansiedade, seja de confusão emocional, ou a gente fica triste, ou a gente fica batido, ou a gente fica com depressão, o que começa a acontecer? Aí que eu falo que, né, você estava falando no jogo, aí vem, sempre aparece junto a carta dos ratos. Por quê? A carta dos ratos, ela fala de obsessores, ela fala de desgaste energético, ela fala de roubo, ela fala de prejuízo material e o emocional, ela sempre fala de prejuízo nesses cunhos, né? Isso é que nem eu falei, pode ver, ela fala dos obsessores, né? Ela fala desse potencial ruim. Então, se você tá vibrando algo ruim, que é a carta das nuvens, né? Que vem trazendo essa confusão, esse medo, esse desespero, o que começa a acontecer? Você começa a atrair esse padrão energético ruim para você. Não tem jeito, você vai atrair. Não é que, às vezes, nem é ninguém que tá te mandando nada. Não são as pessoas que estão fazendo nada para você. É você mesmo que tá atraindo esse padrão. E a gente precisa aprender a se observar. A gente precisa ser responsável pelas nossas emoções, pelo que a gente vibra, né? Por aquilo que a gente quer pra gente. A gente precisa se cuidar bem. E uma outra coisa que eu vou falar, que eu vejo muito isso com relação às mulheres. Gente, não tentem mudar o outro. Não se deixem se afundar em relacionamentos que não vão mudar, né? Eu mesmo passei anos tentando mudar algo, mudar alguma coisa. Eu chegou um ponto que eu fui mudar eu fui mudar a minha vida, né? Eu fui fazer o curso, por exemplo, eu fui cuidar de mim. Mas não adianta a gente tentar mudar. As pessoas só mudam se elas querem. E eu vejo muitas mulheres se afundando. A gente se afunda, porque eu também fiquei muito mal. A gente se afunda em relacionamentos assim. E a pessoa não vai mudar. Ela não vai mudar. Só vai mudar se ela quiser. Não vai adiantar. Você pode ficar triste, você pode passar a noite sem dormir, você pode ficar sem comer, você pode se afundar. A pessoa não vai mudar. Ela não vai mudar, né? Então é muito importante, assim, a gente, que nem eu falo, ter essa consciência, que às vezes a gente atrai essas coisas pra nossa vida, esse sofrimento emocional por conta de um relacionamento. É você que insiste. Lógico que existem casos e casos, às vezes tem casos de você não conseguir sair, né? Eu vivi isso também, eu não conseguia sair, eu não conseguia me sustentar, eu não conseguia naquele momento sair daquilo que estava acontecendo. Ou às vezes você tem filho pequeno, você não consegue sair daquilo, né? Você depende daquilo. Mas vá traçando metas para mudar a sua vida. E principalmente não tente mudar o outro. Não se afunde mudando o outro, tentando mudar o outro, porque você não vai conseguir, né? E você vai acabar destruindo a sua vida, destruindo o seu psicológico, o seu emocional. E isso vai abalar muitas estruturas, as suas estruturas, na verdade. Pra lá na frente, você nem vai conseguir se abrir para um novo. O porquê que eu entrei nisso? Porque eu vejo as cartas, né, na verdade, elas falam muito sobre esse campo afetivo. Eu sempre falo em questão de jogo. As cartas mostram tudo o que você quiser saber. Se quer saber espiritual, a gente vê, trabalho, ela vê tudo. Ela vê de todos os cunhos, né? Mas as cartas, seja tarô, seja baralho cigana, eles trabalham nessa energia do momento, ou aquilo que está muito próximo de acontecer na sua vida, né? Eles não preveem o futuro, como as pessoas costumam dizer. Tem jogos que trazem um potencial maior de até mesmo com esse campo espiritual, enfim, de trabalhar melhor isso. Os búzios, por exemplo, é um, tá? Ele tem um potencial de entrar mais nesse seu campo espiritual, de ver mais profundamente as coisas na sua vida, né? E
E eu vejo muito por essa questão. Falam muito, né, das cartas que as mulheres, né, vêm procurar muitas cartas, e é verdade, para ver sobre o campo afetivo. Cartas, normalmente as pessoas falam, você quer saber sobre o afetivo? Abre baralho. Realmente, o Búzios não é para ver campo afetivo. Pode sair alguma coisa, ele vai sair, se tiver alguma coisa. Mas não é para isso. Não vá abrir Búzios para ver sobre relacionamento, a menos que seja um relacionamento muito sério, um casamento, tá passando por um processo delicado, é uma outra situação. Mas não para ver futilidade. Búzios não é para ver futilidade. Não que as cartas sejam, gente. Mas o potencial dos Búzios é um pouco maior, né? E quem responde os Búzios é um orixá, na verdade, né? É um oráculo dos orixás. Então, é um pouco mais complexo. E, gente, eu vejo situações em que, tipo, cara, eu tô vendo aqui, é só prejuízo, é só dor, é só angústia, é só ansiedade, é só coisa ruim, é só. Tem jogo que você abre, que você vai fazer sobre o campo afetivo, de uma situação da pessoa, é só coisa ruim. E a pessoa ainda pergunta pra mim o que ela deve fazer. E eu respondo, né? Quer que eu vou falar a verdade? É a verdade, eu não vou mentir. Eu não abro as cartas pra falar mentira. O que você deve fazer diante de uma situação dessa, né? E muitas vezes, gente, nem é relacionamento, assim, que a pessoa depende, às vezes, daquele relacionamento, sabe? Coisa boba, mas a pessoa fica ali. Eu entendo, gente, é que às vezes a gente se afunda, a gente cria esperança, mas isso acaba com o seu padrão energético, acaba com você, fecha seus caminhos. Às vezes tem coisas tão boas para acontecer e não acontecem porque você fica se afundando nisso. E isso, querendo ou não, eu vejo mulheres se afundando bastante por conta disso. E não vale a pena, tá? Não vale a pena. Você vai perder seu tempo. Você vai perder o tempo e isso não vai mudar, né? Mas enfim, então é mais ou menos isso, né? Eu já vim trazendo, falando sobre os banhos. Então, sim, tomem banhos de ervas, banhos energéticos que possam ajudar. Outro conceito que eu sempre falo, gente, a sua casa, né? Nada de sujeira, sabe? Tem gente que, ai, gente, uma preguiça. Eu sou uma pessoa muito organizada. Então, minha casa tá sempre organizada. Minha casa tá sempre limpa. O que eu não uso, que tá quebrado, mano, não tem essa. Quebrou, eu compro outro. Vai, lixo, vai pro lixo, dou. Roupa, compro roupa nova pra mim, eu já tiro o que eu não quero, já dou. Do Davi é a mesma coisa. Porque é isso também, gente, acumular coisas que a gente não usa mais, de cunho material também, né? Atrapalha bastante, assim, o fluxo da energia. Então, isso é muito importante. A limpeza da casa, gente, é muito importante. Eu não tô falando que você tem que passar o dia inteiro ali esfregando o chão, mas a casa tem que estar limpa, nada de pia cheia de louça. Não durma com pia cheia de louça, suja. Panelas em cima do fogão. É sério, não. Porque sempre vai vir alguém se alimentar daqueles restos que ficaram ali, tá? Então, não deixem, guardem, limpem a casa, limpem o fogão, sabe? Mantenha a sua casa limpa. Coisa espalhada, coisa jogada, bagunça, sabe? Eu tinha um problema muito sério quando eu era casada por conta disso, porque eu era muito organizada. Eu deixava as coisas sempre limpas. Eu só vou dormir quando minha casa tá tudo organizadinha. Tipo assim, eu passo aspirador de pó todo dia, porque eu tenho uns bichos. Eu limpo a mesa todos os dias, as mesas, tudo que dá pra limpar. A gente lava toda a louça da janta, a gente limpa o fogão, a gente guarda as coisas. Aí eu vou dormir, entendeu? E a pessoa já era o contrário de mim. Ela era o oposto. E ela não via problema em viver na bagunça e viver na sujeira. E imagina como que não foram esses anos, né? Eu era taxada de louca. Simplesmente era taxada de louca. E isso me deixava muito chateada também, porque eu olhava e falava, cara, tipo, eu tô cuidando das coisas, né? Tentando deixar as coisas organizadas. E a pessoa queria viver num outro padrão. E eram padrões de pensamentos, de tudo muito diferente, né? E, gente, não é bom, isso não é bagunça, sujeira, só atrai coisas ruins também.
Então, isso é um potencial. Começar por isso. Começa limpando sua casa. Começa limpando aquilo que você não usa mais. E se vocês quiserem se cuidar e abrir um pouco, né? Limpar essas energias, os banhos é sempre bom. Cada jogo agora, quando eu vir aqui, a gente abrindo as cartas, eu vou trazer um banho diferente para vocês. Eu trago a carta do conselho, porque às vezes a gente não dá para ficar gravando vídeo, não dá muito tempo, não. E aí eu vou pesquisar um banho e aí eu ensino um banho para vocês no final. Eu já ensinei o da atração e da prosperidade, né? Aí a gente pode falar do sal grosso, a gente vem falando dos outros banhos de arruda, que isso vai ajudando também. Se você não liga, compra um incenso, bota um incenso na sua casa, também ajuda. Vela vai depender, né, assim, do contexto. Nunca acendam velas, tipo, para ciganos não. Nem pombagira, essas coisas, né, dentro de casa, porque não pode. Mas pro seu anjo da guarda você pode. Acende, se você quiser, tiver um lugarzinho, acende pro seu anjo da guarda. Uma vez por semana. Tomou um banho lá? Ah, vou tomar um banho. Então tá, então acende uma vela pro seu anjo da guarda. Pede proteção, pede clarificação, né, pra vocês. Eu não vou fazer hoje, porque eu acho que não vai encaixar. Não sei o porquê, eu tinha escolhido isso, mas não vai dar. Eu não consegui encaixar as duas coisas juntas. Eu vou vir falando um dia com vocês sobre São Miguel Arcanjo, que eu vim falando de Santa Sara, né? E os ciganos são muito devotos dos arcanjos, dos 3 arcanjos. Nós somos muito devotos. Mas principalmente de São Miguel, tá? Somos muito devotos. E São Miguel, ele vem, né, nesse cunho da batalha espiritual, né? Ele tá sempre ali crivando uma batalha espiritual para proteger a gente do mal. Então, eu vou vir e vou trazer a oração de São Miguel. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. E eu vou trazer a oração dele. Eu vou trazer o Salmo 23, que vocês podem rezar. Rezem o Salmo 23 todos os dias à noite também. Ele é muito bom. Ou quando vocês lembrarem, coloque ele dentro da bolsa, sabe, durante o dia. Gente, durante o dia. Outra coisa muito boa de fazer agora esqueci o nome. Eu vou ver se eu lembro e aí eu passo da próxima vez pra vocês. Que é tipo como se fosse meditação, um mantra também, pra vocês fazerem durante o dia. Sempre que você vê que você tá entrando em algum padrão que você tá vendo que possa vir a te atingir negativamente, você reza o salmo, faz uma oração, você entendeu? E aí você vai ajudando a criar essa barreira de proteção, tá? Que vai te proteger. Gente, esse vídeo foi muito difícil de fazer porque é muita coisa. E não, eu, sinceramente, eu não consegui achar verdadeiramente uma inspiração. Eu pensei em São Miguel, vamos vir falando de São Miguel Arcanjo, e aí eu entro junto, não consegui. Fazer o salmo, tá aqui o negócio do salmo também, né? Eu também não consegui encaixar. Eu vim, ó, e eu queria fazer na sexta, porque sexta é dia de Oxalá, e Oxalá é o equilíbrio, né? Eu queria muito ter feito na sexta, não consegui. Mas hoje eu vim com o meu fiozinho de Oxalá, que foi meu irmão que me deu. Porque, e dentre os orixás, né? Oxalá é o pai, né? De todos mesmo. E ele traz essa questão do equilíbrio para o nosso Orim, né? Ele equilibra a nossa cabeça. Então, eu carrego esse fio para onde eu vou. Eu não uso no pescoço, né? Mas ele tá sempre comigo. Aonde eu vou, gente, eu vou no mercado, eu vou com ele. Eu vou no shopping, eu vou com ele. Ele tá sempre dentro da minha bolsa. Tudo que eu faço, eu tô com ele. E quando eu fico muito ruim, dependendo do lugar onde eu vou até o banheiro, seguro, pego ele e seguro. E aí eu peço por esse equilíbrio, sabe? Peço por essa proteção, para que ele me traga essa luz, sabe? Pra me manter bem equilibrada, me trazendo a concentração,
sabe? Para que eu consiga voltar pro meu eixo. E quem pediu para mim carregar ele comigo foi meu irmão. E aí eu carrego ele para onde eu vou. E não tem jeito, a gente precisa aprender a se conhecer. Eu acho que esse ponto de equilíbrio que eu falei que é importante é a gente aprender a se conhecer, aprender o que não é nosso, o que não vem da gente. E o que não vem da gente, a gente ter esse poder de bloquear. E aprender a se conhecer também, para o que vem da gente, a gente aprender a trabalhar e aprendendo e modificando esses padrões, para que a gente não se deixe abater tanto, né? Todo sofrimento, a gente, é passageiro, né? Tem coisas que a gente tem que passar e tem coisas que são para nossa evolução. Sempre creia que isso é para sua evolução. Cara, se tu tem saúde, você tem um teto, você tem como se sustentar, as outras coisas, tente enxergar como evolução, né? Para sua vida. Não se deixe abater, né? E assim, gente, Deus é Pai, né? Ele nunca vai querer o mal, o nosso mal. Creia na vida, creia no processo e se cuide, né? Vá no médico, faça o que você precisa fazer e tente se proteger energeticamente. Essa semana é uma semana mais densa, então que eu falaria para vocês, evitem confusões, né? Tentem não entrar em brigas, em conflitos, não se deixem abater se é algo diante de provocações, de insinuações, de algum problema que venha acontecer. Se apegue com Deus, né? E com Jesus também, né? Nosso mestre, e com os orixás, com aquilo que você tiver a sua fé. Se apegue essa semana, sabe? Mentalize, né? Esses processos ruins que estão na sua vida, para que eles terminem, para que eles peguem um novo direcionamento e se abrem para domingo, né? Para Páscoa que vai começar, trazendo esse renascimento, essa renovação, para a gente comece. Vamos pensar assim, vamos pensar que o ano começa agora, né? Vamos começar aí vivendo de uma forma diferente, pensando de uma forma diferente, tentando seguir com mais equilíbrio, com mais discernimento na nossa vida, tá bom? Conforme, gente, se eu esqueci alguma coisa, pode ser até que eu tenha esquecido, né? E aí eu venho depois trazendo aos pouquinhos pra vocês, tá bom? Hoje não teve carta, não. A gente joga. Se eu tiver um tempo, que eu ia jogar pra Naira hoje, acho que nem vou jogar, porque já tá tarde. Aí amanhã eu abro o jogo. Aí qualquer coisa eu faço um joguinho rápido aí da semana pra gente, tá bom? Vai ter que ser rápido, porque senão eu vou sentar aqui e vou ficar 2 horas, né? E aí a gente vem conversando, porque faz tempo que não vem nenhum jogo, né? E aí a gente vai conversando aos pouquinhos, tá bom? Espero que vocês gostem, tá? Uma ótima semana para todos vocês, né? Essa Semana Santa que se inicia. E vamos aprender a fechar o nosso corpo, para que nenhum mal possa nos atingir, tá bom? Fiquem com Deus, gente. Até a próxima. Beijão.